Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 27 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos 12, 13 e 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, existem algumas coisas que marcam a nossa vida para sempre, que vão definir o nosso futuro, o futuro da nossa família, o futuro da nossa vida, da nossa eternidade. São as decisões que nós tomamos, são os passos que nós procuramos dar. E Jesus ensinava aos discípulos, para que os discípulos pudessem andar no caminho que o Senhor preparou. Esse caminho que conduz à vida eterna. E a instrução que Jesus dava aos discípulos, essas instruções, elas se atualizam hoje na nossa vida. E essa palavra hoje é uma palavra muito atual, porque vai falar para nós daquilo que eu chamo de regra de ouro. E eu gostaria de meditar com vocês. O primeiro versículo, Jesus vai dizer para os discípulos que eles não deviam dar aos cães as coisas santas. E nós devemos tomar muito cuidado com a nossa posição diante dos homens. E entender que nós somos chamados para levar o amor de Deus. Nós somos chamados para testemunhar o nome do Senhor, para que, através do nosso testemunho, outras pessoas possam conhecer o amor de Deus. Então, a regra de ouro, a lei do retorno é essa. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Se nós vivermos essa regra, nós vamos estar vivendo toda a palavra de Deus. Por isso Jesus falou, nisso consiste a lei e os profetas, ou melhor, nisso consiste todo o Antigo Testamento. Tudo que Deus deixou para o seu povo consiste nesse caminho. O que você quer que o outro te faça, faça você primeiro a ele. E essa regra de ouro é uma regra que nós devemos carregar no nosso coração e lutar todos os dias para que essa verdade possa direcionar os nossos passos. Tudo que eu quero que o outro me faça, eu devo fazer a essa pessoa primeiro. E Jesus, quando veio ao mundo, na prática, ele fez tudo. Ele demonstrou por atos e ações essa grande regra de vida. Essa regra de ouro da vida de todo cristão. Porque veja bem, meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós estamos preocupados em querer o bem do outro, em querer o retorno do outro, mas nós não começamos a fazer. Nós não demos o primeiro passo. Primeiro vamos falar em relação a Deus. Nós queremos tantas coisas de Deus. Nós queremos tantas respostas de Deus. Nós queremos tantas bênçãos de Deus. Mas muitas pessoas não querem ser de Deus. Olha para vocês verem como que
nós fazemos e como muitas pessoas agem. Eu quero que Deus me cure, mas eu não quero seguir o Deus da cura. Eu quero que Deus me salve de alguma doença, mas eu não quero seguir o Salvador. Então, se nós queremos o amor de Deus, nós devemos amar a Deus. Se nós queremos as bênçãos de Deus, nós devemos ser uma bênção. Se nós queremos que Deus age na nossa vida, nós devemos tratar Deus como nosso Pai, nós sendo seus filhos, e estando dispostos a viver debaixo da sua autoridade, debaixo da sua palavra. Vamos trazer para as famílias. Quantas famílias não se entendem? Porque ninguém dá o braço a torcer. Porque não existe aquele primeiro que se dispõe a reconhecer o erro e pedir perdão. Quantas vezes o filho reclama de falta de amor, a esposa reclama de falta de amor, o marido reclama de falta de amor. Mas quando há essa reclamação, nós precisamos meditar. Eu estou amando meu filho? Eu estou amando minha filha? Eu estou amando meu esposo, a esposa? Se eu quero atenção, eu estou dando atenção? E isso nós precisamos meditar, irmãos e irmãs. Porque se nós ficarmos só na cobrança e não dermos o primeiro passo numa atitude e num gesto de amor, nós não vamos atrair o amor. Se nós queremos o perdão, nós temos que perdoar. Se nós queremos o amor, nós temos que amar. Por isso que Jesus insiste tanto conosco em sermos fiéis e saber que os mandamentos de Deus, eles vêm justamente para nos direcionar nesse sentido, nessa regra de vida. Então o primeiro passo, o Senhor vai nos ensinar que somos nós que temos que dar. Eu tenho que dar o primeiro passo. A primeira atitude tem que ser minha. Eu não posso esperar o outro. Porque Jesus, quando veio, ele se colocou à frente, ele deu a vida. Ele morreu por nós. E hoje nós somos chamados a continuar essa missão. Tudo que eu quero que o outro me faça, eu preciso fazer primeiro. É assim que nós vamos quebrar todos os planos do inimigo. Vamos levar para o trabalho. Quantas incompreensões existem no local de trabalho? E existem as reclamações. Meu chefe não me trata bem. Meu colega de trabalho não me trata bem. Então comece a tratar bem essas pessoas. Porque quando nós começamos a tratar bem aquele que não está nos tratando bem, nós quebramos uma ação do inimigo. E essa pessoa, ela vai ficar sem reação e vai chegar um ponto que ela vai se sentir até na obrigação de te tratar bem. Porque é assim que o mal vai sendo destruído. É assim que o mal vai sendo vencido. É assim que a vitória do Senhor vai acontecendo na nossa vida. Trazendo para a comunidade, para a paróquia, para o movimento, para a pastoral, para a igreja que você participa. Quantas vezes também acontecem tantas desavenças, tantas discórdias, tantas brigas internas. Então, meu irmão e minha irmã, se aí na sua comunidade não está acontecendo da forma que você sonha, comece. Dê o primeiro passo. É na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós temos a oportunidade de testemunhar que nós somos diferentes dos outros, que nós somos de Cristo, que Ele guarda a nossa vida, que Ele guia os nossos passos. E esse primeiro passo tem que ser meu. Esse primeiro passo tem que ser seu. Hoje nós somos chamados a meditar sobre isso de uma forma muito serena. E você pode ter certeza, se você der o primeiro passo, as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a mudar na sua casa, na sua relação com Deus, na sua relação com a família e nos ambientes que você vive. Não esqueça,
É um grande ensinamento do Senhor. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. E Jesus vai falar das duas portas. Eu quero meditar um pouco com vocês, porque é muito importante nós entendermos isso. Jesus vai dizer para os discípulos e para nós: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Jesus então nos manda entrar pela porta estreita. E quando Jesus fala que a porta é estreita, sabe o que ele está dizendo? Me seguir não é fácil. Nós já meditamos outras vezes aqui. Jesus nunca falou com os discípulos e com ninguém que servi-lo seria fácil, que seria um mar de rosas, que seria uma vida sem tribulação, em momento algum. Mas Jesus falou de cruz, Jesus falou de renúncia. E hoje ele fala da porta estreita. Essa porta estreita é a que conduz à salvação e à vida eterna. Porque entrar nessa porta estreita e caminhar nesse caminho estreito exige renúncia, exige mudança de vida, existe o abandono das coisas velhas, das coisas do passado. E muitas pessoas não entram porque não querem enfrentar dificuldades, não querem renunciar, não querem abrir mão das suas coisas, não querem abrir mão da vida velha. É só você reparar, meu irmão e minha irmã, a porta larga é a porta que Satanás abre. E Satanás, ele ilude, ele engana. E essa porta larga, ela simboliza mesmo essa vida fácil, essa vida do tudo pode, que nada é proibido, que você não tem que renunciar nada. Quantos e quantos são enganados por essa mentira? Um exemplo muito claro, uma propaganda que vai passar no comercial, numa televisão, por exemplo, de uma bebida. Nunca vai aparecer uma pessoa caída, uma pessoa bêbada, uma pessoa machucada. Nunca vai aparecer uma pessoa que de repente agrediu outro por causa do excesso de álcool. Mas sempre vão aparecer mulheres bonitas, pessoas felizes, mas nunca vai mostrar o efeito que acontece depois na vida da pessoa. Isso acontece também com as drogas, isso acontece com o consumismo, isso acontece com essa vida aparentemente fácil que a porta larga oferece. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas preste atenção. Satanás, ele apresenta tudo como fácil. Uma vida fácil, uma vida que ninguém vai ter que prestar contas. Uma vida do prazer, uma vida da falsa felicidade. Uma vida de alegria. Mas por trás dessa porta larga, existe uma armadilha muito grande. Eu costumo comparar essas duas portas assim. Quando nós entramos na porta estreita, que é a que conduz à salvação, para nós passarmos nela, nós vamos ter que renunciar muitas coisas. Porque essa porta estreita não dá para carregar essas bagagens das coisas velhas. Mas à medida que nós caminhamos, à medida que nós andamos por esse caminho, ele vai se abrindo para cada um de nós. Esse caminho vai se abrindo porque no caminho o Senhor, ele toma o nosso fardo, o nosso peso. E ele carrega conosco a cruz e o sofrimento. É assim que acontece na vida de todo aquele que toma essa decisão de entrar por essa porta estreita. É um caminho de sacrifício, é um caminho de luta, mas é um caminho que lá no final ele vai se abrindo até nós chegarmos ao céu. Mas com Satanás e com essa porta larga, é o contrário.
É essa vida fácil que vai te cobrar lá na frente, lá no final. Porque esse caminho da porta larga, ao contrário da porta estreita, esse caminho ele vai se fechando, ele vai se fechando, ele vai se fechando, até chegar um momento em que aquele que está nesse caminho é aprisionado e ele não consegue mais sair, e ele não vai conseguir mais fugir desse caminho. Meu irmão e minha irmã, nós estamos diante de verdades que nos ajudam a tomar uma decisão, que nos ajuda a tomar uma posição na nossa vida. Qual caminho nós queremos seguir? Qual porta nós queremos entrar? E você pode ter certeza, quando nós optamos pela porta estreita, nós não vamos estar sozinhos nesse caminho, porque o Senhor vai estar conosco. Mas aqueles que decidem andar por essa porta larga, Satanás os abandona. Porque para o inimigo, enquanto pior a pessoa estiver, para ele vai ser melhor. Mas para o nosso Deus, enquanto melhor nós estivermos, mais o Senhor vai se alegrar. Enquanto melhor nós estivermos, mais perto da salvação nós estaremos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessas duas situações da sua palavra hoje, eu quero te pedir para mim, para cada irmão e para cada irmã. Senhor, nos ajuda a entender que tudo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer a eles. Sim, Senhor. Dai-nos essa atitude de dar o primeiro passo em relação ao amor, à cura, ao perdão, nossa relação com o Senhor. E nos ajuda hoje, Senhor, a tomar a decisão, aquele que ainda não se decidiu de entrar por essa porta estreita. Senhor, ajuda. Espírito Santo, convence esse irmão, essa irmã, que não há caminho melhor. E aquele, Senhor, que está trilhando esse caminho da porta larga, dessa vida sem Deus, ainda dá tempo de voltar. Então que o Senhor possa estender a mão, possa livrar esse irmão, essa irmã, de toda falsa ilusão, de toda armadilha do inimigo, para que essa pessoa possa enxergar a sua luz e possa voltar para o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.